Pois é, a gente vai seguir acompanhando certamente muitos aspectos para a gente debater nos próximos programas em relação a essa caminhada para a sucessão na Câmara Federal, presidência da Câmara Federal. Tem uma notícia importante, porque depois da viagem ao Brasil para a cúpula do G20, Antony Blinken, que é o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, passou pela Argentina. Após se reunir com Javier Milei, o secretário de Estado concedeu uma entrevista coletiva ao lado da chanceler daquele país, Diana Mondino. E o Brasil, claro, acabou surgindo na conversa. Blinken foi questionado sobre se as declarações do presidente Lula sobre a Rússia, China e Israel podem fazer com o país perder para a Argentina no posto de principal parceiro. Segundo o secretário, vou abrir aspas, não temos associações exclusivas. O trabalho com qualquer país com interesses e valores comuns é bem-vindo. Mas o que também chamou muita atenção foi a fala da chanceler argentina, que mesmo sem ter sido questionada, pediu a palavra e mandou um recado a Lula. Ela disse o seguinte: o Brasil é o principal sócio comercial da Argentina, mas não importa ser o principal, como diziam, não importa ser o melhor, mas ser melhor do que era ontem, e nem tanto quanto será amanhã. Eu vou começar essa com o Roberto Mota. Mota, como avaliou a declaração da chanceler da Argentina? Claro, reconhecendo a importância do Brasil, do vizinho, reforçando que diferenças ideológicas não devem interferir na pauta comercial. Agora, é preciso ficar atento às recentes declarações do líder brasileiro, né? Dependendo da gravidade, pode em algum momento haver uma ruptura. Não há dúvida nenhuma disso, Caniato. E a declaração foi muito bem estruturada, é difícil saber se foi ou não uma indireta. Eu acho que a Argentina tem mais com que se preocupar, né? A Argentina está no caminho do progresso, está no caminho do sucesso, mas ainda tem vários obstáculos a enfrentar. Os Estados Unidos também têm preocupações muito importantes, né? Uma delas é a eleição desse ano. Donald Trump representa uma ameaça séria ao Partido Democrata do presidente Joe Biden. Em termos de política externa, a eventual eleição de Donald Trump pode mudar muita coisa. Por último, o resultado da guerra de Israel contra o Hamas também é um elemento decisivo para a segurança do mundo. Esse é um conflito, o conflito entre o Estado judeu de Israel e o grupo terrorista Hamas, é um conflito onde todo mundo precisa escolher um lado. Não há lugar, não há muro nesse conflito para as pessoas ficarem em cima. Os Estados Unidos já disseram qual é o seu lado. Ontem, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, deu uma coletiva de imprensa e perguntaram a ele se a guerra entre Israel e o Hamas seria uma batalha entre o bem e o mal. Foi a pergunta que fizeram para ele. Ele respondeu: não há dúvida nenhuma de que o Hamas representa o mal. Eu nem acho que isso esteja em debate, ele também disse. E aí é muito bom a gente saber que ainda tem pessoas que têm uma bússola moral que está funcionando. Você, Cristiano Beraldo, as declarações da chanceler da Argentina, também as falas de Antony Blinken, você acha que algumas lideranças mundiais têm visto o Brasil com certa cautela diante dos últimos episódios e declarações dos representantes do país? Bom, certamente a bússola moral de quem compõe o grupo que hoje está no comando do país está definitivamente quebrada. Tivemos agora o encontro do presidente do Partido da Causa Operária, o PCO, com o chefe do Hamas, celebrando, tirando foto, publicando. Se for ao centro da cidade do Rio de Janeiro, Mota, lá na Cinelândia, vai comprar, pode comprar lá, 100% Hamas, camisas apoiando grupos terroristas deliberadamente. Adivinha quem são os clientes dessa barraquinha de vendas de camisas que apoiam grupos terroristas? Aliás, o governador não quer igualar o crime de tráfico de milícia ou de terrorista. Está aí, os terroristas estão aí fazendo propaganda. Nada acontece com eles. Agora, como é que pode o presidente de um partido político
fazer este tipo de uso da sua condição de partido político, que é uma autorização do Estado para que você tenha o seu partido, fazer uso deste papel para ir confraternizar com o líder de um grupo que pratica estupro, assassinatos, degola crianças, mata idosos, sequestra. Qual é a bússola moral que esse grupo possui? Não há bússola moral. Não há como se justificar o posicionamento que o governo brasileiro e a esquerda brasileira adotam em relação a essa situação. É absolutamente contrário ao que qualquer pessoa, não só de bom senso, mas com senso de responsabilidade diante de um cargo público que ocupa, teria de posicionamento. O Brasil não está nem aí para isso. E aí abre o espaço. A Argentina está fazendo um trabalho muito profundo para organizar a sua casa e transformar a administração do Estado numa administração profissional, séria, comprometida com o futuro, está ali observando o enfraquecimento do Brasil com parceiros comerciais, políticos extremamente importantes, Estados Unidos ali, no primeiro lugar da fila. Isso é que vai acontecer. O Brasil, com esse posicionamento absurdo, que confronta o bom senso, vai abrir espaço para que outros países se fortaleçam, cresçam, melhorem a renda da sua população, passem a ter mais oportunidades para que a sua população possa encontrar emprego, possa prosperar na vida, enquanto nós vamos ficar aqui debatendo o cachorro com o presidiário. Essa é a nossa realidade, essa é a nossa tristíssima realidade. Pois é, você, José Maria Trindade, só deixa eu fazer um parênteses que o Beraldo trouxe essa notícia, essa informação sobre o presidente do PCO. De fato, esse encontro aconteceu no final de semana passado e esse encontro aconteceu no Catar. Estou até retomando aqui em alguns portais de notícias. O presidente do PCO, o Rui Pimenta, ele se encontrou com o Ismail Haniyeh, desse encontro que aconteceu no Catar. O que eu achei mais curiosa da manchete aqui, viu, Beraldo? O líder do Hamas negou que o grupo tenha feito ataques a civis. O que a gente viu no ataque em Israel, né? Na festa de música eletrônica. O que aconteceu? E o Ruizinho acreditou, né? Você, José Maria Trindade, as falas da chanceler da Argentina, também a manifestação de Antony Blinken. E o que o Brasil precisa ficar atento em relação a essas movimentações e articulações dos países? Olha, a vinda do Antony Blinken aqui ao continente foi muito importante. É muito importante porque é um despertar do governo norte-americano sobre, de novo, com olhar sobre a América do Sul. É um continente muito importante que está sendo assediado pela China, pela Rússia. A China porque quer ter uma base aqui, uma base econômica, evidentemente uma base política muito forte. Isso despertou nos Estados Unidos, de novo, o interesse e a necessidade de ocupar politicamente aqui a América do Sul. Nos últimos anos, isso tem acontecido através de profissionais, qualidade dos embaixadores aqui no Brasil e dos adidos culturais norte-americanos, e é uma demonstração. A Argentina já foi o parceiro prioritário dos Estados Unidos e depois Brasil. E agora vem o embaixador, o Antony Blinken, e diz o seguinte: nós não temos parceiros prioritários, mas tem sim. E a ideia deles é ter o Brasil. E houve por parte do governo do presidente Lula um certo distanciamento dos Estados Unidos. Lembrando que Donald Trump, se fosse o presidente da República, a situação seria muito mais complexa de relacionamento com o Brasil. A economia global puxou os países para um globalismo até certo ponto sufocante. Eu me lembro que há muito tempo, há uns 15 anos atrás, eu fiz uma pesquisa, perguntei a setores aí da área industrial
e descobri que o carro mais nacional do Brasil era um carro da Fiat, com 66% de produtos nacionais. 66%. De lá para cá, houve uma redução. Então, não existe nenhum carro montado no Brasil, não é fabricado no Brasil, montado no Brasil, que tenha 60% de produtos nacionais. Mas isso é geral. Na pandemia, eu descobri assustado que os implementos hospitalares brasileiros eram 95% importados da China. Ou seja, a China dominou o mundo através de produtos insubstituíveis, insumos hospitalares, chips na montagem de veículos, e a China poderia paralisar qualquer indústria no mundo. E isso está se revertendo. E a política global está um pouco mais protegendo as indústrias nacionais de cada país, e mesmo com preço baixo da China, o que ocasionou isso não foi nenhuma medida política, ou foi golpe de comércio exterior, não, foi produto valor menor, todo mundo embarcou, licitação, produto chinês. Me lembro de um livro de uma americana, ela ficou 1 ano sem comprar produto chinês, e ela narra nesse livro a dificuldade dela nos Estados Unidos em sobreviver sem comprar produto chinês. E aí ela dizia, presente para criança, quando ia em festas de aniversário, era um horror. Não existe nos Estados Unidos um presente para criança que não venha da China. Então, esse domínio no comércio exterior, né, ele ficou muito globalizado e agora está, sim, num caminho inverso, porque não é só preço, mas a estratégia de cada país em produzir é muito importante. E aí, a chanceler argentina, ao dar esse recado no Brasil, para dar esse recado, ela tinha que ter bala na agulha, né? E dizer que a Argentina sobrevive sem um comércio bilateral. Não sobrevive. Vai ter que andar muito para enfrentar de igual para igual o parque industrial brasileiro. É uma realidade. Nós, em igualdade de condições, sufocaremos a Argentina em termos de negócio, com carros mais baratos, com eletrodomésticos mais baratos, porque o parque industrial aqui está mais competitivo. E é daí que nasce a política de proteção, que o Mercosul vê esse livre comércio, mas deixa de lado, né, alguns produtos exatamente para evitar esse sufocamento. E a Argentina pode colocar empecilhos, pode colocar impostos e tal para proteger a indústria. Eu fiz todo esse levantamento para dizer o seguinte, o comércio exterior está sofrendo uma mudança brusca, como também os chanceleres estão reaprendendo a lidar com os países. Daí vem esse recado que é também ideológico da Argentina, da chanceler argentina. Mas imagina se os Estados Unidos abraçam a Argentina de vez, como ficaria o Brasil, né? Porque fez isso com o México e a indústria automobilística do México vai muito bem, obrigado, por conta do mercado americano. Acho que o Beraldo, que conhece bem essa questão, quer trazer algum complemento antes de eu passar para o Mota. Vai lá, você, Beraldo. Na verdade, é só porque o Zé disse que a indústria brasileira está mais competitiva. O problema é que, além do parque industrial, você tem todo o peso das questões trabalhistas, você tem toda a nossa ineficiência logística, você tem todo o problema de lentidão nas questões burocráticas, aprovação de obras, importação de equipamentos. É isso que tira a nossa competitividade. Nós não estamos preparando sequer mão de obra para atuar no ambiente industrial que já comporte novas tecnologias. Então, a nossa competitividade, ela vai até a página 2, porque a partir dali a gente tem grandes dificuldades para competir com qualquer um que queira levar isso a sério. Vai lá, Zé. Não se esqueça que eu falei da competitividade com relação ao produto argentino. Com outros países, eu concordo com você de que a competitividade brasileira cai muito. Mas na hora que os Estados Unidos puser a mão ali, se eles efetivamente fizerem um acordo para oferecer condições para a expansão da indústria argentina, eu não tenho a menor dúvida que eles poderão avançar e nos passar. O Vietnã nos passou, por que a Argentina não nos passaria? Pois é, inclusive, Zé Maria, quando você trouxe aquele bom exemplo daquela
pessoa que fez o exercício de não tentar comprar itens fabricados na China, certa vez uma pessoa me disse que o Brasil, se quisesse, poderia ser a mão de obra das Américas. Assim como a China é a mão de obra do mundo, o Brasil poderia ser a mão de obra das Américas por conta do grande número de habitantes que está aqui, né? Mais de 200 milhões. Só que o que não permite o nosso ordenamento tributário e jurídico e trabalhista não compensa para as empresas colocarem a operação aqui no Brasil justamente por conta disso. Enfim, algo que a gente precisa debater e refletir. Agora, ainda trazendo os debates sobre as falas da chanceler da Argentina e também Antony Blinken, Mota, o que é preciso trazer em relação a relação entre Brasil e Estados Unidos, em meio a uma situação que a gente tem observado, uma escalada de tensão entre os Estados Unidos e a Rússia, e também, em paralelo, uma Guerra Fria 2.0, né, entre os Estados Unidos e a China. Há uma ligação histórica entre essa atual administração do país com membros do governo russo, né? Quanto tempo eu tenho para responder, Caniato? Olha, você sempre pode trazer as suas reflexões de maneira mais aprofundada, mas sempre respeitando o nosso tempo, né, Mota? Essa situação... Escolhe um recorte, então. Não, o meu recorte vai ser a relação entre Brasil e Estados Unidos. Claro. Quando você traz Rússia da história, aí a coisa fica muito mais complicada. Eu estou vendo que o Cristiano Beraldo ali já está... Ele vai dar a segunda parte da resposta. Eu acho que é importante a gente separar relação entre governos, a relação entre nações, né? Os governos vêm e vão, as nações ficam. Então, a relação entre a nação brasileira e a nação americana sempre foi, sempre será ótima. E aqui eu estou falando do comércio. O comércio não é feito pelos governos, o comércio é feito por pessoas, por empresas. Então, em termos de comércio, de cultura, de turismo, a relação sempre foi, sempre será ótima. Em relação aos governos, a relação entre o atual governo brasileiro e o atual governo americano é boa, porque existe uma forte identidade ideológica. Ninguém sabe como essa relação já foi ou pode vir a ser afetada pela postura recente em relação a Israel. Ainda não se tem essa temperatura exata. Os Estados Unidos têm um compromisso histórico com Israel. No dia que os Estados Unidos deixarem de apoiar Israel, Israel vai passar a sofrer um grave risco. Eu não acho que esse dia vai chegar nunca. Então a gente precisa esperar para ver como é que essa posição em relação a Israel vai afetar essa relação. Agora, se Donald Trump for eleito, eu acho que a relação entre o governo brasileiro e o governo americano vai mudar. Porque o Donald Trump tem uma posição muito firme em relação a várias questões. Então, eu acho que essa postura hostil a Israel, que é uma postura grave por uma série de outras razões das quais nós já tratamos aqui, ela, num eventual governo Trump, ela teria um peso muito grande. E aí a gente teria sim a possibilidade de uma relação ruim entre os governos acabar tendo um impacto ruim para a nação brasileira. Você, Cristiano Beraldo, quer fazer um complemento? Há um alinhamento entre as duas nações com as atuais administrações Brasil e Estados Unidos, mesmo com as recentes declarações acerca do conflito em Gaza? Não vejo um alinhamento não, Caniato, no sentido prático, né, desse contexto geopolítico, porque a relação ela é amistosa, tendo em vista que Joe Biden é um democrata, né, do Partido Democrata, e que é uma pessoa de esquerda, né, está num partido de esquerda. Por isso que há essa relação amistosa. Mas o alinhamento geopolítico brasileiro, ele está claramente direcionado para a China e para a Rússia. Ele não tem aqui nenhum tipo de demonstração de empenho, não está fazendo um trabalho para fortalecer as suas relações efetivas com os Estados Unidos. A situação de Joe Biden, inclusive, é muito delicada. Eu fico acompanhando aqui as notícias
E cada vez que eu vejo a figura de Joe Biden em algum evento, em alguma manifestação, você percebe claramente que ele está ali no limite das suas condições de exercer o papel de presidente da República. E eu já disse aqui em outras oportunidades que eu tinha minhas dúvidas se ele seria candidato, e agora você tem veículos de imprensa abordando essa possibilidade e resgatando, inclusive, o nome de Michelle Obama como uma eventual candidata a presidente da República pelo Partido Democrata. O esforço todo que foi feito foi para garantir que eles disputariam a eleição contra Trump, porque identificam que contra Trump o Partido Democrata tem mais chances de vencer, mais chances do que se fosse Ron DeSantis, por exemplo. E agora as prévias do Partido Republicano estão praticamente aí liquidadas com a confirmação em breve do nome de Trump. E isso, o Brasil todo já fez essa leitura e não está nem um pouco interessado em ter esse fortalecimento, o que é, assim, de um erro absurdo. E a gente nota nesse aspecto geopolítico como interesse ideológico está sendo deliberadamente colocado à frente dos interesses do Brasil. Porque no momento em que passa a haver um estresse da relação entre Estados Unidos e China, o Brasil seria o destino natural de boa parte da indústria que existe na China para atender o mercado americano. Você poderia trazer para cá em condições favoráveis de desenvolvimento, com uma série de contrapartidas. O Brasil daria um salto, um estouro. A gente viria uma geração de riqueza imensa. Mas não tem ninguém aqui no governo preocupado com isso, não.